Grandes coisas o Senhor fará em nome de Jesus. Eu creio que essa será uma semana de milagres, essa será uma semana repleta de bênçãos. Nós viveremos os planos do Senhor, os milagres do Senhor. Nós viveremos algo extraordinário da parte dos céus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, porque essa será uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana cheia da presença do Senhor. Amém? Hoje o tema do nosso devocional é cuidado com as armadilhas de Satanás. Eu quero compartilhar com você algumas delas para te vacinar, porque essa semana você não será enganado. Essa semana Deus te dará sabedoria para discernir as oportunidades que muitas vezes são armadilhas, para perceber que as portas que muitas vezes são abertas diante de você não é para te levar para um lugar de promessa, é para te levar para um lugar de engano. Amém? Eu creio que Deus fará grandes coisas na sua vida. Eu creio que há algo novo do Senhor sobre você. Deus te abençoe nessa manhã. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional acontece de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Uma palavra de Deus e um propósito muito claro. Nós viveremos as promessas, um passo de cada vez, todos os dias, constantemente, porque Deus é bom. Deus não falha. Deus é fiel para cumprir e nós obedeceremos o Senhor, guardaremos em nossos corações a sua lei, meditaremos de dia e de noite na palavra de Deus. Nós vamos crescer. Essa será uma semana de milagres, essa será uma semana abençoada, será uma semana repleta das bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Você que já faz parte dessa família, Deus te abençoe. É muito bom estar aqui mais uma semana com vocês. Eu creio que Deus fará milagres, Deus fará grandes coisas. Pega a tua cadeira, puxa, senta conosco, pega o teu café com ou sem açúcar. Vamos mais um dia, mais um devocional, mais uma palavra. Muito obrigado você que é um membro apoiador desse canal, você que tem nos abençoado. Eu honro a sua vida e te abençoo para que você possa receber em medida recalcada, sacudida e transbordante daquilo que Deus tem para a sua vida. Muito obrigado, que a sua semente possa frutificar a 100 por 1 sobre sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Obrigado. Nós chegamos aqui pela graça de Deus e pela generosidade de vocês. Que Deus te abençoe. Vamos lá, sem mais delongas. Eu quero compartilhar com você algo poderoso. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Pai, nós te damos graça por esse encontro, Jesus, obrigado. Sabemos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós cremos que o Senhor prometeu e cremos que o Senhor cumpre aquilo que promete. Nós cremos que passaremos pelas adversidades, mas elas não vão nos destruir, vão nos aperfeiçoar. Cremos que inimigos se levantarão contra nós, mas não irão nos derrotar, porque o Senhor está conosco. Eu abençoo a vida de cada um daqueles que estão recebendo nesse momento uma parcela, uma semente da palavra de Deus. E eu oro para que eles sejam agraciados por um crescimento na tua presença, em entendimento, que eles possam todos os dias aprender mais e mais de ti. Eu oro para que essa semana seja uma semana abençoada, repleta de milagres, de palavras, de entendimento, de clareza, de uma fé ativada. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje está em João, no capítulo 10. É um texto bastante conhecido, mas que carrega consigo um aviso muito poderoso. João, no capítulo 10, no versículo 10. Eu vou ler a partir do versículo 9. Preste atenção. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai.
e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Que forte! Nesse momento, Jesus está nos mostrando algo muito poderoso. Existe uma diferença naquele que realmente ama e naquele que apenas tem alguma espécie de responsabilidade. Aquele que realmente ama se sacrifica, mas nem todo mundo que tem algum tipo de responsabilidade com você é capaz de se sacrificar por você. O que ele está dizendo é que existe amor quando há sacrifício. Pastor, mas o que isso tem a ver com o nosso devocional de hoje? Você vai entender. O bom pastor não é apenas aquele que entrega algo, é aquele que morre por alguém. O bom pastor não é apenas que leva as ovelhas para pastarem, é aquele que dá a vida para protegê-las. Porque nem todo mundo que passa pela tua vida e te entrega alguma coisa realmente te ama. Às vezes ele é apenas uma pessoa conveniente. Apenas quando alguém é capaz de se sacrificar por você, então aquele amor que muitas vezes foi verbalizado, ele está sendo provado. Jesus está nos dizendo que nós não podemos nos apegar apenas àquilo que recebemos. Nós temos que olhar para o que está sendo sacrificado para que nós possamos crescer. É por isso que quando você se torna pai, você olha para como você tratava sua mãe, como você desobedecia, como ela te tratava, e você começa a amá-la mais ainda, porque naquela época você não tinha o pleno entendimento do que era ser pai, do que era ser mãe. Quando nós passamos a criar uma criança, a gente começa a saber o peso do leite ninho, a gente sabe o peso da roupa, das fraldas, das contas, do hospital, de tudo o que faz parte do ecossistema que é criar um bebê. A gente sente, irmão, o boleto pesa, mas quando nós passamos a sacrificar em prol dessa criança, nós começamos a entender um pouco da mentalidade que os nossos pais tinham quando fizeram isso por nós. Amor e sacrifício caminham juntos. Cuidado, porque muitas vezes as armadilhas do inimigo te trarão conveniência, mas não fundamento. Porque fundamento é o que o inimigo quer roubar de você. E às vezes ele usa a conveniência para isso. É conveniente que você aceite certa oportunidade, certa proposta. Mas isso, muitas vezes, requer o sacrifício de um fundamento seu. Eu quero que você entenda, porque as propostas do inimigo não vêm claramente mentirosas. Elas vêm disfarçadas de verdade. E esse que está o grande problema, irmão. Uma verdade, uma mentira disfarçada tem muita cara de verdade. E muitos são enganados porque parece que é, mas no final das contas não é. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã: todo engano começa quando nós queremos viver fora da dependência de Deus. E é isso que o inimigo muitas vezes faz. Ele te coloca em certos lugares que você se sinta autossuficiente. E o problema não é você ser capaz. O problema é você depender da sua capacidade. O problema não é você dar conta, mas o problema é você querer dar conta de tudo sozinho. Entenda, o inimigo ele está constantemente deturpando aquilo que Deus cria, porque ele não é capaz de criar. Se ele não é capaz de criar, o que ele tenta? Deturpar, destruir, desfazer, desconfigurar. Minha filha esses dias pegou meu celular, quando eu olhei, rapaz, estava bloqueado. E aí eu bloqueei tantas vezes que ela tentou a senha e errou e bloqueou. E eu peguei e disse: minha filha, por que tu pegou esse negócio? Desconfigurou tudo aqui agora. Vou ter que esperar um tempo aqui porque errou a senha demais. Ô papai, desculpa, eu não sabia. Falei: não, mas depois você pede pro papai. Não sai mexendo nas coisas sem você saber, porque você pode desconfigurar as coisas. Vou te dar um exemplo muito simples sobre isso. Minha filha não tem um coração mau. Ela fez porque tentou apertar os botões como uma forma de brincar e acabou desconfigurando. Mas o que o inimigo faz não é criar algo.
é desconfigurar aquilo que já foi criado. No começo, quando a serpente falou com Eva, ela não criou uma mentira. Ela não mentiu, ela deturpou a verdade, para que a atitude de Eva fosse fundamentada em um entendimento que não vinha de Deus. E muitas vezes o inimigo usa a própria palavra para nos enganar sobre a palavra. Quando Jesus estava no deserto, o inimigo foi tentá-lo. E ele usou a palavra para tentar Jesus. Mas Jesus disse, olha, também está escrito. O que significa dizer que se você tentar viver uma parte do evangelho, você vai viver no engano. Essa é a segunda chave que eu quero compartilhar com você. Viver parte do evangelho é viver totalmente enganado. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque tem gente hoje que prega de uma prosperidade, prega de uma bênção, prega de uma jornada de fé, como se todas as coisas fossem acontecer da melhor forma possível. E não, irmão. Muitos pregam que Deus vai abençoar, que Deus isso, que Deus aquilo, e aí quando Deus não faz, eles se frustram. Botam a culpa em quem? No pregador? Não, em Deus. Mas o problema foi que Deus não disse apenas isso. Deus também disse. Então eu não sou contra uma teologia que fala sobre prosperidade. Eu sou contra a teologia deturpada que fala apenas de prosperidade. Porque Paulo também fala, né? Que você seja próspero, assim como é próspera a sua alma. O que significa dizer que existe uma prosperidade que não alcança só a minha conta bancária, também alcança a minha vida, o meu caráter, o meu casamento, a minha família. Então a prosperidade em parte é engano em todo. A palavra em parte é engano em todo. É por isso que muitas vezes as pessoas pegam um versículo e acham que aquilo vai determinar a vida delas. Não, é a palavra de Deus como um todo. Deus não deixou uma parte, Deus deixou inteiro, algo completo. Só que às vezes nós queremos apenas pegar aquilo que é conveniente e muitas vezes nos frustramos por causa disso. E é o que muitas vezes o inimigo faz. Nos leva a achar que a palavra pode ser vivida em parte. Não pode. Esse é um dos grandes enganos. Você não vive a palavra em parte, você vive a palavra em sua integridade. E o que o inimigo te leva a depender de si mesmo. Ele tira você do lugar em que você depende de Deus. Porque para você depender de Deus, você tem que muitas vezes arriscar. Dar um passo para o desconhecido. Às vezes o Senhor te pede para fazer algo que não condiz com a realidade que você está vivendo. Mas porque Deus está falando, você deveria fazer. Mas o problema é que muitas pessoas não obedecem o que Deus está dizendo porque obedecer significa perder o controle. O ser humano não gosta de perder o controle. Satanás sabe disso. E o que ele faz? Te leva para um lugar onde você consegue controlar. Ele te leva para um lugar onde você tem domínio, onde você tem um comando. Mas não se engane, tudo isso é falsidade, tudo isso é passageiro, tudo isso é enganoso. Porque o controle verdadeiro não deve estar nas nossas mãos, mas sim nas mãos de Deus, porque é Deus que sabe todas as coisas, é Ele que tem o total conhecimento, é Ele que tem a sabedoria infinita, Ele é que é poderoso. Então, querer controlar as coisas e escolher por causa disso é um grande engano. O terceiro apontamento que eu quero te ensinar nessa manhã é que a falta de dependência vai te levar a viver em partes. E viver em partes vai te levar ao afastamento. Preste atenção, uma coisa vai puxando a outra. Viver uma dependência vai te gerar lugares em que você não dependa do que Deus está dizendo, mas sim do que você consegue fazer. Você vai buscar viver a palavra em partes. E vai chegar uma hora que você vai se afastar de Deus. Se afastar não apenas de deixar de ir para a igreja, mas se afastar de ouvir a voz. Nós acabamos de ler que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me obedecem. O que significa dizer que eu não posso me afastar de Deus se eu quero viver com Ele, se eu quero ouvir a Ele, se eu quero crescer com Ele. E um dos grandes enganos é esse. A gente para de ouvir a voz de Deus para ouvir o que o nosso ego nos pede. Nós paramos de ouvir a voz de Deus para ouvir aquilo que as pessoas acham. E eu tenho um grande problema com isso, irmão, porque
Tem gente que me dá uns conselhos que parecem que faz sentido, mas no meu interior, Deus diz assim, ó, não faz isso. Para ele deu certo. Para o mercado talvez funcione, mas para você eu não quero que você faça isso. E obedecer a Deus vai te custar alguma coisa. E é esse engano que o inimigo traz para muita gente. Acha que porque tá com Deus, porque Deus está com ele, vai dar tudo certo, tá tudo bem, nenhum mal vai acontecer. Não, irmão. Não. Deus não está te salvando para que você viva em um lugar confortável. Deus te salva para que você não viva eternamente no inferno. Não é sobre você ter uma vida perfeita aqui. Mas eu creio que Deus faz milagres, eu creio que Deus abre portas, eu creio. Só que muitas vezes o engano de Satanás é sobre a sua necessidade. E esse é o quarto apontamento que eu quero que você entenda. O inimigo vai sempre te tragar pela sua necessidade. Ele vai sempre te enganar pela sua necessidade. A sua necessidade fala daquilo que te falta. E geralmente o ser humano presta mais atenção naquilo que não tem do que agradece aquilo que recebeu. A gente fala mais do carro novo que nós não temos do que somos gratos pelo carro que Deus nos deu atualmente. Nesse lugar de necessidade, nesse lugar de desejo, o inimigo muitas vezes te oferece coisas em mesas que vão sanar uma necessidade sua presente, mas que vão roubar uma palavra profética futura. O engano de Satanás, irmão, vai gerar em você dependência de si mesmo. O engano de Satanás vai te fazer viver a palavra em partes para que você viva enganado no todo. O engano de Satanás te fará se afastar do Senhor, porque a independência e viver a palavra em parte não dá para ter um relacionamento completo. Se você não se relaciona com Deus, você está se afastando dele. Não existe neutralidade. Ou você está se aproximando, ou você está se afastando. A palavra diz que seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, só existem dois lados. Está perto ou está longe. Ou está abraçado ou está se afastando. Quando a palavra vai nos dizer sobre tempo, determinado sobre todas as coisas, ele vai dizer, olha, é tempo de se afastar, é tempo de se aproximar, é tempo de juntar, é tempo de afastar, é tempo de um, é tempo de outro. Não existe meio termo. Então, ou você está se aproximando, ou você está se afastando. E quando você vive a palavra em parte, você está se afastando de Deus, porque a palavra ela é uma totalidade, irmão. E eu vejo muitas pessoas enganadas. Enganadas porque, longe de Deus, não conseguem enxergar nelas aquilo que o Senhor disse. Ela enxerga nelas, muitas vezes, o que elas acreditam que é. Olha como o inimigo é astuto. Primeiro ele te faz depender, porque te faz achar que você é muito bom. O inimigo te coloca num lugar em que você começa a fazer algumas coisas e dá certo. E você chega à conclusão, poxa, eu sou bom. Só que aí as coisas vão piorando, porque longe de Deus, você não desfruta da graça de Deus. Você não desfruta do favor de Deus. E aí com o tempo você percebe que você não era tão bom quanto achava. É isso que o inimigo faz. Te engana para te fazer pensar que você é melhor do que você é. E depois mente te mostrando que você é muito pior do que você achava ser. O que ele está te dizendo? De onde ele está te tirando? Do lugar em que você deve estar. Nem além, nem aquém. Você simplesmente é quem Deus disse que você é. O inimigo está sempre te levando para as margens, para as bordas, para os extremos. Porque ele sabe que o equilíbrio vem do Senhor. Eu sei que não sou mais e sei que não sou menos. Eu sei que não sou o melhor, mas eu sei que não é sobre ser o pior. Eu simplesmente sou. E essa dinâmica de viver de forma equilibrada, fundamentada na palavra de Deus, é que o inimigo não quer que você viva. E tudo na tua vida é deturpado por causa disso. Chega uma hora que você começa a olhar para o passado e ver que algumas coisas não aconteceram e começa a se comparar com os outros. Começa a olhar, poxa, tem
Pessoa com 30 anos, mesma idade que eu, e ela já conquistou tantas coisas que eu não. E aí você começa a se comparar, você começa a olhar para a sua vida, olhar para a vida do outro e ver que o outro tem aquilo que você não tem. Mas tudo isso foi uma caminhada de engano. O inimigo não te engana de um dia para o outro. É igual traição, irmão. Traição não acontece de um dia para o outro. Traição vai acontecer com uma série de negligências, com uma série de portas abertas, com uma série de coisas que foram negligenciadas e aí o inimigo conseguiu entrar, plantar uma semente e o fruto da semente é o pecado. O inimigo ele não te engana, irmão, com pressa. O inimigo ele te engana com paciência. E às vezes nós não percebemos porque são muito singelos. As concessões diárias são muito singelas. Tem gente que não acorda viciada em pornografia. Ele olha uma foto, depois olha outra, depois vê um vídeo, depois vê aquela dancinha das ovelhas sem lã. Aí ele vai, acompanha, aí surge mais e tal, vai. Assiste um vídeo, depois assiste outro, depois ele está viciado. Nesse interim, meses se passaram para que ele realmente se tornasse um viciado em pornografia. Então o inimigo ele tem paciência. E o último conselho que eu quero que você carregue: cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Eu costumo dizer na comunidade, compartilho sempre com eles, sabedoria é você saber onde guardar o que você está ouvindo. Nunca guarde no seu coração, nem elogio nem crítica. O que você deve guardar no seu coração é a palavra de Deus. O salmista vai dizer: escondo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra no meu coração. Significa que o teu coração é para ser um lugar em que a palavra é semeada. Nunca deixe com que o elogio entre no seu coração e nenhuma crítica. Porque no dia que um elogio entrar no seu coração, você vai se mover por aquilo que as pessoas falam. E se entra a voz de uma pessoa falando bem, também vai entrar no seu coração a voz de uma pessoa falando mal. E aí, se você caminha porque está ouvindo coisas boas das pessoas, você vai paralisar quando elas pararem de falar. O engano do inimigo, ele não vem, irmão, de uma forma muito clara, ele vem de uma forma muito velada, escondida, é muita astúcia. Muita astúcia. Então cuidado para o inimigo não te enganar no tempo da necessidade. Ore antes de aceitar alguma proposta. Não se venda nas mesas que você se assentar, por mais que as pessoas pareçam importantes. Aqui eu tenho algo muito precioso para te ensinar. Mais importante do que qualquer pessoa que você se assenta é Cristo que te salvou, tá? Deus deu um nome sobre todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. O que é que eu quero te dizer? Ninguém que você se assentar terá um nome maior do que o de Jesus. Então nunca troque a parceria com Jesus para ter parceria com ninguém. Porque não há nesse mundo alguém com o nome acima de Jesus. Cuidado com as pessoas que te elogiam. Cuidado com as pessoas que trazem críticas para os sonhos que Deus te deu. Cuidado com quem você compartilha as palavras que você tem recebido da parte dos céus. Porque tudo isso pode te levar para um caminho de engano. No final, irmão, eu quero que você entenda. Ore, jejue e peça para que Deus feche portas na sua vida que não foi Ele que abriu. Muitas vezes o inimigo abre portas para nós e nós oramos para que Deus feche essas portas. Hoje eu oro mais para que as portas sejam fechadas do que abertas. Porque acredito que pior é você ter um monte de porta aberta e não saber qual foi que Deus abriu. Do que ver um monte de porta fechada e quando uma porta se abrir, você ter a convicção que foi Deus que abriu aquela porta para você. As portas fechadas te levam para um lugar. As portas fechadas te levam para o destino, irmão. Muitas vezes portas abertas não foi Deus que abriu, foi o inimigo. E muitas vezes portas fechadas não foi o inimigo fechando para você não acessar.
Foi Deus fechando para cuidar de você. Até porque o inimigo não pode fechar uma porta que Deus abriu. E ele não pode abrir uma porta que Deus fechou. Mas ele pode abrir uma porta que você gostaria de passar pela necessidade. Tome as suas decisões por propósito e não por necessidade. Porque o inimigo pode negociar o seu propósito para suprir uma necessidade sua debaixo de um engano. Jesus não transformou pedras em pães para provar alguma coisa. Não fazia parte do propósito. Por mais que ele tivesse fome. Então não aceite negociar o seu propósito. Porque o inimigo quer saciar uma necessidade sua. Nunca se esqueça. Deus conhece as suas necessidades. Eu quero orar. Eu quero te abençoar nesse momento. Porque eu creio que Deus vai te dar sabedoria. Vai te livrar do engano. Das armadilhas do Satanás. Eu creio, Pai, eu libero essa palavra de vida sobre os meus irmãos. Eu os abençoo para que eles não caiam nesse lugar de engano. Que eles não aceitem em momento nenhum propostas que negociem o propósito que eles carregam. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, que todo enganador, todo mentiroso, todo aquele que é mau caráter possa ser revelado e retirado da vida deles agora em nome de Jesus. Eu abençoo para que eles não sejam tragados pelas armadilhas de Satanás, para que eles não sejam enganados por causa de seus egos, para que eles não sejam desviados para viver uma vida dependente de si mesmos, mas para que eles dependam cada vez mais de Ti, que eles deem passos de fé, guiados pelo Espírito Santo, para viver uma promessa que o Senhor fez a eles, e o Senhor cumprirá, o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que imaginamos, porque o Senhor é bom. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Libero sobre eles sabedoria, discernimento. Senhor, tira vendas dos olhos, revela todo o engano, toda mentira, em nome de Jesus. Eu os abençoo para prosperar, eu os abençoo para crer, eu os abençoo para avançar em direção ao alvo que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Não se venda, irmão. Não se venda. Não vale a pena se vender. Amém? Glória a Jesus. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Essa será uma semana de milagres. E se você ainda não adquiriu o seu exemplar do livro Um Passo Mais Perto, esse livro nasceu dos nossos devocionais, é um livro desafio em que durante 100 dias você fará 100 lições, 100 passos. Cada uma dessas lições vai te ensinar sobre relacionamento com Deus, te ensinar a parar de procrastinar, te ensinar a ter fé, ensinar a passar pelos processos de Deus e ser transformado por Ele. Tem lições aqui que foram escolhidas a dedo, são 100 lições, 100. Cada lição dessa vem com uma mensagem de reflexão, com uma palavra profética para ser declarada, com uma oração profética para ser feita e um espaço para você escrever aquilo que o Espírito Santo falou para você naquele dia. Esse livro está com frete grátis para todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, se você quiser adquirir esse livro, adquira. É uma forma de você nos ajudar, de você também crescer na fé, presentear alguém. Esse livro fala sobre fundamentos da fé de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda. E não é livro só para crente, tá? É livro para quem precisa se aproximar de Deus. E junto com esse livro, eu preparei um material. Então, se você quer adquirir esse livro, você pode adquiri-lo de forma isolada. Mas eu preparei um material. E esse material fala sobre fé, sobre prosperidade, oração. Eu separei uma coletânea de versículos para serem profetizados nos momentos difíceis da vida. Separei uma coletânea de orações para te ensinar a orar em determinados momentos da tua vida. Todo um material de apoio sobre fundamentos da fé, sobre procrastinação, vencendo a ansiedade e vivendo as promessas de Deus. E aí, nesse material, se você adquirir o material, eu te dou esse livro de presente e envio para tua casa sem nenhum custo adicional. Tá bom? Então, se você quiser adquirir esse livro com frete grátis para todo o Brasil, é só você clicar no link abaixo e adquirir o exemplar isolado. Pastor, eu quero material. Você adquire o material, também tem um link abaixo, você pode acessá-lo, adquirir o material e ganhar o livro de presente, tá bom? Lembrando que nós temos
valor de investimento baixíssimo se comparado ao que você adquire, você recebe, comparando o financeiro que você investe e o que você está recebendo, irmão. É uma distância muito grande, porque o material tá muito bom, tá? Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você quer adquirir o livro ou o material, o link está na descrição do vídeo. Oro para que Deus te abençoe, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Vamos crescer, essa será uma semana de milagre. Digita no chat aqui, eu vou saber que tu chegou até o final do devocional. Eu viverei milagres. Então, você escreveu aí no chat, eu sei que você chegou até o final desse devocional. Tá bom? Um beijo. A gente se vê no próximo encontro. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.